professor Enéas falou algo muito importante que me marcou aqui, que é o chá, né? A importância ali da capacidade, da habilidade, de competências que gere uma instituição. Mas eu quero pegar justamente esse gancho para trabalhar com vocês uma outra dimensão. O que está por trás disso? São pessoas. Então, por trás de competência, existe pessoas, por trás de capacidade, existe pessoas, por trás de habilidades, existe pessoas. Por isso eu trouxe essa frase: quem sustenta a instituição. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje maturidade emocional, identidade e escolhas conscientes no ambiente de trabalho. E para responder essa pergunta, não vou responder essa pergunta para vocês agora. Nós vamos construir essa resposta juntos. Para isso, eu trouxe algo bem importante para vocês. Vou descer um pouquinho. Aqui dentro tem algo que pode mudar a sua realidade. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Pode vir buscar. A gente vai fazer um combinado. Você não vai abrir, tá bom? E aí, no final, a gente vai abrir e vai responder essa pergunta. Combinado? Você pode sentar. Olha que interessante. Muitas pessoas disseram que queriam, levantaram a mão que queriam. Mas poucas pessoas, né? Uma pessoa ali, outras também, vieram e teve a intencionalidade, a escolha, né? O movimento de vir buscar. E quantas vezes na nossa vida a gente quer mudar uma realidade na nossa vida, mas a gente não é intencional em buscar essa realidade. Então, no final, a gente vai responder essa pergunta e vai abrir a caixa, tá bom? Vou subir novamente aqui. Antes de falar sobre instituições, precisamos olhar para quem a sustenta. Como eu falei, são pessoas. Então, eu quero fazer 3 perguntas importantes para vocês. Vocês não precisam me responder. Eu quero que vocês reflitam e respondam aí para vocês. Quem é você quando ninguém está avaliando o seu desempenho? Quem é você para além da sua função, do seu exercício, do seu cargo? Quem é você quando ninguém está dizendo para você: olha, você está indo bem, você não está indo bem? Quantos das suas decisões nasce de consciência e quanto nasce de reações? Quantas vezes a gente responde no impulso, sem mesmo questionar o que foi perguntado? Porque todos nós aqui temos um óculos interno, que é uma forma da gente enxergar o mundo e viver esse mundo. Às vezes a gente responde diante das nossas dores. Quantas vezes no impulso? E isso tem consequência. Então, reflita aí. Você está apenas cumprindo uma função ou você está construindo uma realidade? Porque por trás de uma função, a gente tem uma realidade sendo escrita dentro de nós. Existe uma cultura, existe um ambiente, existe uma história. Eu estou servindo para algo aqui, na minha função. Instituições sustentáveis precisam de pessoas sustentáveis. Então, instituições resilientes precisam de pessoas resilientes. Não adianta uma estrutura externa forte com a estrutura interna fraca. Então, por isso, competência técnica sustenta processos. Maturidade emocional sustenta pessoas. E pessoas sustentam instituições. E é muito importante a gente trazer esse ponto. Porque competência técnica é primordial, a gente precisa.
Mas se a gente não tiver maturidade emocional, a gente não consegue lidar com as nossas frustrações, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com os nossos bloqueios, com as nossas dores internas. Por isso é muito importante a gente criar recursos internos para lidar com tudo isso. Então, o fortalecimento interior e a busca do recurso interno é muito importante aqui, porque pessoas sustentam instituições. E aqui eu quero falar algo que eu estudo, que eu trabalho e que eu vivo, é a maturidade emocional. Então é muito importante a gente trazer a diferença do amadurecimento para a maturidade. Tá? O amadurecimento é aquilo que eu lido, aquilo que eu passo na minha vida, é só a vida acontecendo. Isso traz um amadurecimento. E a maturidade emocional é como eu lido com cada etapa dessa minha vida. Como eu lido com as circunstâncias que chegam até mim. Porque eu não tenho controle daquilo que chega até mim. Eu não escolho aquilo que eu chego até mim. Mas eu consigo lidar com aquilo. Como eu lido com as minhas emoções? Como eu lido com aquilo que chega até mim? Então, maturidade emocional não é você se tornar um robô ou você não sentir menos, mas é você não ser controlado pelas suas emoções. Você não lidar com tudo com uma reação. Então, é ter governo das suas escolhas. Eu gosto muito de trazer sobre maturidade emocional, gosto de citar vários livros, né? Mas eu gosto muito de trazer a Bíblia, que a Bíblia traz algo muito importante, tá? A Bíblia não no sentido religioso, tá? Mas a Bíblia para mim é um livro da sabedoria. E a Bíblia ali traz, Paulo fala muito sobre maturidade. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, né? E sentia como menino. Agora que eu sou adulto, faço coisas de adulto. Então eu abandono as coisas de menino. Ou seja, a maturidade é você que escolhe. Deus não tira de você, você precisa construir. Então, como que funciona isso? É aquela frase que eu sempre digo assim: adulto faz o que tem que ser feito. Então, a maturidade é a gente se tornar adulto, ser consciente de si, ter responsabilidade, porque a partir da responsabilidade a gente tem uma escolha também. Na vida, por mais que a gente acredita que a gente não tem escolha, a gente sempre tem uma escolha. Por mais que a gente se coloque ou carregue uma dor que nos aconteceu e seja talvez ali vítima da circunstância em algum momento, mas a gente sempre escolhe o que fazer a partir daí. Né? Você não é aquilo que te aconteceu, você é aquilo que você escolhe ser a partir do que te aconteceu. Então, não importa o que a vida fez com você, as circunstâncias fez com você, que a partir daí você tem uma escolha consciente. Então, a gente começa com a maturidade emocional. É muito importante dizer que a primeira chave é o autoconhecimento. A gente ter consciência de quem somos. O que é essa consciência? Trazer clareza daquilo que somos, como que a gente funciona no mundo. Porque tudo, né? Viktor Frankl fala algo muito importante, que é nós temos uma forma de enxergar o mundo. Então, tudo está na forma que a gente enxerga o mundo. Às vezes, a gente enxerga o mundo preto e branco. Né? Às vezes, a gente enxerga esse mundo colorido. E, às vezes, quando eu enxergo preto e branco, eu preciso colorir esse mundo também. Então, quando eu trago isso para um ambiente de trabalho, a consciência é eu saber quem eu sou. É aceitar aquilo que eu sou. E eu quero que vocês gravem aí no coração de vocês que a aceitação é muito importante, que a gente só muda aquilo que aceita. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Eu sou um servidor preguiçoso, Dalk, está tudo bem. É importante eu aceitar que eu sou preguiçoso, porque a partir de agora eu não quero ser mais. Eu quero mudar esta realidade. Porque às vezes a gente busca tanto na instituição, a instituição oferece tantas coisas, eu quero ser líder, né? Eu quero chegar nesse lugar, eu quero ser rico, não sei aí o que você quer. Né? Eu digo que a gente precisa construir a realidade que a gente deseja, mas a gente precisa construir diante da consciência de quem somos. Então, antes de querer ser um líder, de querer chegar, de querer ter, o que eu entrego? Então, antes eu preciso querer ser mais pontual. Né? Eu preciso ter clareza disso. Então, a consciência de si.
O que é esse autoconhecimento? Eu deixo a reflexão para vocês. Vocês se conhecem? Vocês sabem as suas fragilidades? Isso é muito importante. A partir daí, a gente entra na responsabilidade. Porque quando a gente sabe quem somos, a gente também entende que a gente tem uma autorresponsabilidade no mundo. No mundo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em tudo na vida, tudo é relacionamento. Né? Relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. Como eu me relaciono? E sempre a gente tem uma escolha. Então, aqui eu quero deixar um ponto muito importante, né? Está escrito, né, no livro da sabedoria que a maturidade é a porta para a prosperidade. Então, você nunca vai prosperar, você não vai prosperar. Está escrito, vocês acreditam nisso? Você não vai prosperar se você não amadurecer, se você não tiver maturidade emocional. É importante a gente amadurecer, tá? Falando, entenda, amadurecimento não tem a ver com idade, tem a ver com batalhas vencidas, com aquilo que eu lido, com aquilo que eu enfrento e aquilo que eu atravesso na vida. Então, é importante eu ter um amadurecimento, sim, sustentável, cuidar da minha saúde, né? Cuidar da minha saúde biológica. Tem gente que divide o corpo, né? Diz assim, eu cuido do corpo, mas não cuido da mente. Ainda existe um preconceito quando a gente se fala em saúde mental. Mas é muito importante a gente entender que a gente não consegue dividir aqui, corpo aqui, cabeça aqui. Né? A gente precisa cuidar também do nosso emocional. Porque se a gente não estiver bem, a gente não tem força nem para levantar da cama, não é verdade? Então, hoje eu quero trazer isso, a importância para vocês aqui da maturidade emocional, a importância de se conhecer, ter consciência de saber assim, peraí, eu não estou muito bem não, eu preciso aqui dar uma limpeza aqui, eu passar uma poeira aqui, eu dar uma porrada nisso aqui e tirar isso aqui da minha mente, porque isso está me impedindo aqui de construir a realidade que eu desejo. Então, todos nós temos uma escolha e vamos escolher amadurecer. Para a gente o quê? Construir a realidade que vocês desejam aí desfrutar na vida de vocês. Você não leva apenas a sua competência para o trabalho. Olha que interessante isso. Isso daqui diz de identidade. A gente precisa entender que muitas vezes a gente acredita, a gente divide assim também, né? Eu, José, pessoa, eu, José, servidor. Né? Eu, Maria, pessoa, eu, Maria, auditora. Né? Então, a gente tem essa necessidade, ou talvez né, a gente acredita que funciona assim, mas não funciona assim. Sabe por quê? Não tem como você deixar em casa, né, vir por trabalho, e deixar em casa. E assim, não, vou deixar esse problema aí, vou deixar a minha história, vou deixar minhas crenças, né, vou deixar tudo aí e vou hoje. Acredito que cada um de vocês aqui já passou por isso. Às vezes você estava enfrentando algo difícil e mesmo assim você foi para o trabalho. Às vezes até o colega do lado, alguém nem sabia né, aquilo. Porque às vezes, e muitas vezes, a gente coloca uma capa e uma máscara, não é verdade, para viver em sociedade, para ir para o trabalho. Mas o que eu quero despertar aqui hoje em vocês é que vocês entendam a tua identidade, a tua história, as tuas crenças, os teus medos, as tuas frustrações, as tuas expectativas, os teus padrões emocionais, para que nada disso impeçam vocês de ser um melhor servidor, de conquistar aquela liderança, aquilo que vocês almejam aqui na vida de vocês. Então, vocês olharem assim e ter clareza da identidade de vocês. Por quê? Porque é importante a gente ter clareza de quem somos, da nossa verdadeira identidade, para que ninguém atravesse a gente dizendo aquilo que você é. Só você pode determinar aquilo que você é. Só você pode determinar a sua capacidade e aonde você quer chegar. Então, você tem que ter conhecimento da sua história. Às vezes, a nossa história, aconteceu algo na nossa vida, uma dor, que a gente pega aquela dor como um troféu na nossa vida. E a gente leva isso para a vida. E a gente não deixa essa dor, sabe? E isso impede a gente de crescer, isso impede a gente de chegar em algum lugar. Quando eu falo da nossa história, eu estou dizendo de crenças que foram instauradas em nós. Já já eu vou trazer para vocês algo que, não só que eu trabalho, mas que eu vivi, uma experiência prática para vocês entenderem isso. E quantas vezes a gente é controlado por crença, por medo,
por frustração, por expectativa, na verdade, por padrões emocionais. Quantas pessoas repetem padrões emocionais sem perceber? Às vezes uma repetição e fala, poxa, por que eu não chego nesse lugar? Né? Por que eu não chego nessa liderança? Por que eu não consigo, né, mudar esta realidade na minha vida? Por que eu sempre estou repetindo? Porque muitas vezes você não tem consciência dos seus padrões emocionais. Então, aqui, eu quero trazer algo para vocês que eu vivi na prática, para vocês entenderem o quanto na nossa vida, às vezes, algo que é instaurado em nós, ou nós mesmos, né, instauramos em nós, porque às vezes crenças são ditas por pessoas, né, tanto na infância, na adolescência, quanto às vezes nós mesmos, diante de uma circunstância, percebemos aquilo e vivemos a partir disso. Então, eu quero trazer para vocês o quanto isso impede nós também de chegar a algum lugar. Então, durante muito tempo, eu acreditei em uma definição sobre mim que não era verdade. E quantas vezes, quantas pessoas que estão aqui, tanto presencial quanto online, acreditam ou acreditaram em alguma coisa que hoje trava aí a sua vida. E aí eu quero te ajudar a destravar para você chegar nesse lugar. Então, na minha vida, por exemplo, quando eu quero deixar essa história, tal história real para vocês, eu tinha 8 anos, eu estava na 5ª série. E eu fiquei de recuperação. Fiquei de recuperação de português, gente, nunca esqueço, que era verbo, e a prova era uma prova oral de verbo. E eu fiquei de recuperação. E ali, uma pessoa disse assim para mim, nossa, você é muito burra. Né? E aquilo ficou marcado em mim. Poxa, eu sou burra. Né? Me colocaram essa identidade e eu acreditei que eu era burra. E quantas vezes a gente acredita em algo que as pessoas falam para nós e nem é a sua identidade? Você fala, caramba, né, eu não consigo. Quantas vezes, todos nós aqui, já chegou um momento que disse assim, eu não consigo, eu não vou conseguir. Às vezes até para fazer uma prova, né, um concurso público. Na verdade, fala assim, não, isso não é para mim, não. Não vou fazer, não, porque isso não é para mim, não consigo. Aí, o que acontece? Eu já determinei essa crença em mim. Então, eu não vou estudar. Por que eu vou estudar se eu não vou conseguir? Né? Então, hoje, eu quero justamente desmistificar isso para vocês. Então, na minha história, foi instalado isso. E tem pessoas que amam a gente, pessoas que gostam da gente, e a maturidade ensina a gente isso. Né? Olha só, foi uma pessoa muito importante para mim que disse isso para mim, que eu era burra. E a maturidade ensina a gente que pessoas, nossos pais, nossa família, pessoas que nos amam, também nos ferem. Mas não porque querem, entendam, são seres humanos que estão fazendo o melhor com aquilo que eles têm. Então, foi instaurado essa crença em mim e eu acreditei nisso. E eu vivi por isso, e eu acreditei nisso e disse assim, caramba, eu não gostei desse sentimento de estar ali estudando e vendo meus primos, né, todo mundo ali brincando de férias e eu ali de recuperação tendo que estudar. E entra uma parte muito importante, que é a fé, e eu quero trazer isso. Eu lembro que eu fui na igreja, não sei se vocês acreditam, mas eu fui na igreja e Deus mandou uma palavra assim, você está aqui, você é criança ainda e você se sente muito burra, mas você não é burra. E você vai estudar muito e você vai até para fora do país estudar. E eu vou te colocar com pessoas grandes. Vocês acreditam? E na hora eu falei assim, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Por quê? Porque, nossa, meu pai não tem nem condição de eu estudar, né, de eu ir para fora do país. Que isso? Né? Eu acreditei nisso. Eu que sou burra, então acreditei nisso. Porém, olha algo muito importante que eu quero trazer para vocês. A fé também é movimento em ação. Tá? Não é porque Deus falou que eu também não agi. Eu estudei muito. Eu quero trazer para vocês que aquela pessoa que acreditou que era burra, ela não fez uma graduação, ela fez 2 graduações, 4 especializações, 1 mestrado. E estou fazendo curso até hoje. Eu tenho mais de 17 anos de vida acadêmica. E estou trazendo para vocês aqui que é importante vocês acreditarem que vocês possam. Mas é muito importante vocês também saberem que vocês precisam construir essa realidade.
Porque não adianta eu dizer assim, Deus proverá, e estou deitado na rede, né? Sem fazer a minha parte. Entendam uma coisa muito importante. Deus não vai fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Então, uma experiência pode marcar a sua história, mas não determina o seu destino. Quando eu não sei quem sou, qualquer ambiente pode me dizer quem devo ser. Olha a importância da identidade. Olha a importância da gente não acreditar em algo que colocaram em nós. Ou talvez a gente mesmo coloca em nós. Então, a identidade, ela traz um posicionamento, e a gente precisa ter um posicionamento na vida, e a partir do posicionamento a gente tem a escolha. Então, quando eu não sei quem sou, vou dar um exemplo para vocês. No ambiente de vocês de trabalho, quando vocês não têm clareza da identidade de vocês, uma pessoa, todos vocês, né, não sei se todos, mas talvez vocês trabalham ali em uma sala que tem, não só vocês, mas mais pessoas dentro da sala. E às vezes vocês convivem com pessoas muito negativas, ou pessoas muito reclamonas, né? E a nossa mente, ela deprime. Uma coisa que a nossa mente não consegue é lidar com pessoas negativas, com coisas negativas. Então, o ambiente é 80%. Existem ambientes que nos adoecem, acredite nisso. Existem ambientes que nos adoecem. Existem ambientes que nos fortalecem. E por isso a gente tem que ser intencional em buscar ambientes frutíferos, ambientes potentes, ambientes que nos elevam, que nos ajudam a construir a realidade que a gente deseja. Então, nesses ambientes, vou dar um exemplo para vocês. Alguém que esteja aqui e tem uma colega do lado, uma pessoa do lado, não colega, uma pessoa que você não conhece, aqui agora, uma pessoa que não conhece. Senta do seu lado e diz assim para você, nossa, você está estranha, nossa, você está feia, nossa, você não combina com essa roupa vermelha não ficou boa em você. E aí você fica aqui, assiste a palestra, mas aquilo te atravessou emocionalmente. Você foi para casa, você chegou lá, você olhou no espelho e você disse assim, caramba, eu não fico bem de vermelho, eu não estou tão bonita assim. O que eu estou querendo dizer? Que isso te atravessou emocionalmente, que você está frágil emocionalmente, que você precisa se fortalecer emocionalmente. Porque eu disse que é uma pessoa que não te conhece, não sabe nada sobre você. Agora imagina alguém que te conhece, que te ama. Ela tem uma arma, um poder de te matar emocionalmente. Por isso que você precisa se fortalecer emocionalmente. Porque lembre-se sempre disso, instituições fortes precisam de pessoas fortes. O exterior forte, o interior não pode ser fraco. A gente precisa se fortalecer para lidar com as dificuldades da vida. A gente não pode ser fraquinho no mundo. A gente precisa ser forte no mundo para lidar com o mundo. Porque a Ortega diz assim, nós somos nós e nossas circunstâncias. Sempre, não é só você no mundo, é você e as suas circunstâncias, aquilo que você está vivendo, aquilo que chega até você. Você não tem controle daquilo que chega até você, mas você precisa ter estrutura, recursos emocionais para lidar com isso. Então, aqui, o que eu quero deixar para vocês é, tenham clareza da sua identidade. Tenha clareza daquilo que é você. Fortaleça, ressignifique aquilo que você precisa ressignificar na sua vida. Se posicione diante daquilo que você quer construir na sua vida, no seu ambiente. Eu quero chegar, eu quero esse cargo, eu quero a gestão, eu quero ser... Lembre-se sempre disso. Mas se posicionar para isso é estar disposto a buscar capacidade, habilidade, recursos, tanto externo quanto interno, para construir essa realidade. Então, tendo escolhas conscientes. Aqui, eu construí a triade Cirali, que eu chamo de DMC, que é destino, mentalidade e capacidade. A gente precisa ter mentalidade e capacidade para chegar no destino.
O que seria essa mentalidade? Seria uma mentalidade para atingir meus resultados. Será que eu tenho uma mentalidade que atinge aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero desfrutar na minha vida? Ou será que eu tenho uma mentalidade de escassez, uma mentalidade sabotadora, uma mentalidade que eu mesmo determino os meus resultados? Eu digo que cada dia é uma oportunidade da gente fazer algo diferente na nossa vida. E a gente escolhe fazer diferente na nossa vida. Por isso que anoitece e amanhece todos os dias, Deus dando uma oportunidade da gente construir algo novo na nossa vida. Então temos que ter esta mentalidade para atingir resultados. Capacidade é aquilo que eu preciso ter e adquirir recursos, tanto interno quanto externo, para chegar no destino que eu almejo. O destino, aqui é importante eu dizer que existe 3 tipos de destino. Tá? Existe um destino que é planejado, existe um destino que é flexível, existe um destino rígido. Aqui é algo que eu criei no meu método, uma triade aqui. Nesse sentido, esse destino é um destino rígido. Para vocês entenderem, o destino rígido é aquilo que eu não posso mudar. A minha geografia, da onde eu vim, a cor da minha pele. Né? O destino flexível é aquilo que eu posso escolher. Quem eu quero ser? O que eu quero ser? Eu quero ser um auditor? Eu quero ser um advogado? O que eu quero ser? Né? Com quem que eu vou casar? Isso é um destino flexível. E o destino planejado é aquilo que Deus construiu para nós. Aqui eu trouxe aqui um pouquinho, né, da mentalidade, como eu interpreto a minha realidade. Então, diante de uma realidade, olha que interessante isso, pessoal. Quando eu conheço como que eu funciono, como que é a minha mentalidade, como eu interpreto a realidade. Como que vocês interpretam a realidade que chegam até vocês? As dificuldades, né, a pressão no trabalho, como uma crítica. Como eu interpreto a forma, né, que chega até mim? Capacidade. O que eu preciso desenvolver para responder melhor esta realidade? Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais habilidade, eu preciso de competência técnica, eu preciso de comportamento, eu preciso de mais constância. Esta é a capacidade que eu preciso adquirir. E o destino é o que eu estou construindo com as escolhas que eu faço hoje. As escolhas que vocês fazem hoje estão construindo a vida que vocês desejam? Então, reflitam aí. Então, a mentalidade, a capacidade é muito importante para que vocês construam a realidade que vocês desejam desfrutar. E aqui eu deixo essa frase minha, que eu já falei um pouquinho, né, que construa a realidade que você deseja desfrutar. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente lê essa frase e a gente acredita assim, só depende de nós. Olha que interessante. Não, porque a gente não controla aquilo que chega até nós. Tem muita coisa que a gente não controla, a gente não consegue mudar a gente consegue mudar o outro. Às vezes a gente tem essa falsa, né, acredita que a gente pode mudar o outro ou mudar o... Não, a gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar nós mesmos e assim a gente muda o outro, assim a gente muda o ambiente. O primeiro relacionamento que a gente tem que ter é um relacionamento interno com a gente mesmo, para depois a gente relacionar com o outro. Então, construir uma realidade depende de nós, da gente entender que a gente não controla tudo, mas tem muita coisa que eu preciso construir para chegar nesse resultado. E aí eu deixo para vocês as mudanças que vocês precisam aí, tanto na mentalidade, na capacidade, para vocês também chegar aí nesse destino. Porque muitas pessoas... eu vou deixar uma frase aqui que é forte, mas eu quero que vocês reflitam, tá? Tem muitas pessoas que vivem por aprovação, vivem por busca de elogio. E quando a gente vive por busca de elogio, a gente morre pela crítica. E eu preciso entender isso, que é algo muito importante, tanto no setor público, né, servidores aqui. Quantas vezes a gente não tem essa clareza para construir isso? E uma das coisas importantes, sei que é uma frase forte, mas é a gente ter essa clareza. Eu vivo mais pelo elogio e como eu estou lidando com as críticas.
Entre o que acontece com você e o que você constrói a partir disso, existe uma escolha. Olha que interessante, pessoal. Escolhas conscientes constroem realidade. Entre o que acontece com você e o que você constrói a partir disso, sempre existe uma escolha. Eu quero deixar uma frase. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Eu quero deixar uma frase bem importante para vocês. A gente sempre, diante das nossas dificuldades, das nossas circunstâncias, a gente precisa ter escolhas conscientes, que constroem realidades conscientes. O que eu estou querendo dizer? Instalar na realidade, na verdade da vida. A verdade importa, a realidade importa. Não adianta a gente jogar confete no nosso lado podre. Não adianta a gente criar uma fantasia que não é real. Então, precisamos ser conscientes e ter escolhas conscientes para construir a realidade que a gente deseja. Uma instituição não amadurece sozinha. É tudo aquilo que eu venho falando, né? As pessoas, elas precisam amadurecer. Elas precisam saber lidar com as dificuldades que impõem. Não adianta uma instituição resiliente se as pessoas não são resilientes. Então, estamos falando de consciência, de responsabilidade, de identidade, de capacidade e de escolhas maduras. Sempre temos que ter escolhas maduras, principalmente para lidar com pressão. Não deixar que as dores, como eu falei, né, a rejeição, a frustração daquilo que queremos, determinar aquilo que escolhemos. E aqui eu quero voltar novamente com a caixa. Como que é seu nome? Adriana. Adriana, eu queria que você abrisse agora a caixa. E me falasse o que você vê. Sim. Você, né? O que está dentro da caixa? Ela. Pessoas. E aqui a gente respondeu juntos aquela pergunta. Pessoas. A realidade não começa lá fora, pessoal. Ela começa em quem você está se tornando. Na consciência que você desenvolve, na capacidade que você constrói, nas escolhas que você decide sustentar. Começa dentro de você. São pessoas. Se a gente passar aqui domingo, só tem um prédio, uma estrutura. Não tem vida. Quem dá vida é as pessoas. É as pessoas que decidem, é as pessoas que lideram, é as pessoas que atendem. Vocês. E aí, vamos responder juntos, né? Quem sustenta a instituição? Pessoas. Pessoas. Então, se eu puder deixar uma frase para vocês, vocês não são aquilo que aconteceu na vida de vocês. Vocês são aquilo que vocês escolhem ser a partir disso. Então, construa a realidade que vocês desejam desfrutar. Para além de competência, habilidade. Muito importante. Mas também precisamos aprender a sustentar quem somos, enquanto sustentamos aquilo que construímos. Muito obrigada. Ouvir a doutora Dal, que sempre a hora passa muito rápido, né? Eu achei que faltava uma meia hora ainda já. Mas quero agradecer pela oportunidade de nos brindar com essa sua fala, com essa sua aula. E importantíssimo ouvirmos isso. Prestei atenção que todos
parece que estavam assim, prestando atenção em você e focado mesmo. E prender todo mundo assim é muito difícil. Tá? E você conseguiu. E eu já sabia disso, já conheço, eu sei como funciona. E assim, eu acredito que todos tenham gostado muito dessa parte da nossa aula. Você disse uma frase ali, e aí eu vou fazer uma brincadeira, né? Eu não consigo ficar... Quando eu não sei quem sou, qualquer ambiente pode me dizer quem devo ser. Né? Aí tem uma piada que todos nós conhecemos, né? Que você chega no elevador e pergunta para alguém qual andar você vai, fala qualquer andar, já errei o prédio mesmo. Então, em outras palavras, tá? Mais ou menos isso. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, eu vou abrir para 15 minutos para isso. Dá o que é isso? Perguntei para as meninas como que é a pronúncia, porque é um nome bonito, mas um nome difícil de pronunciar. Como é difícil também o tema que a senhora trouxe, e a gente receber, aprender e se ver o tempo todo nesse tema. Tenho 58 anos, 38 anos de casa. E a senhora falou muito bem. A gente queria isso aqui mais cheio, porque é tão bom quando essas pessoas escutassem também, né? É bom isso. Faz com que o ambiente fique melhor. E eu quero agradecer essa oportunidade. Queria só, não tem como não agradecer, né, as suas palavras e dizer para você assim que é gratificante, né, a gente ouvir isso de uma servidora com tanto tempo de casa, né, e a gente conseguir aí marcar um pouquinho, né, na sua trajetória. Só continue firme. Tá bom? Agradeço imensamente as palavras e todos nós estamos aqui para servir. E se a gente pode servir em algum lugar com as nossas palavras, com aquilo que a gente tem, isso é maravilhoso. Eu agradeço por poder servir e estou aqui sempre disponível para servir cada um de vocês. Muito obrigada. E o que eu falava para ela é que ia sair todo mundo muito tocado, porque ela falou sobre a importância da nossa indignidade, da nossa consciência, não só, mas das nossas responsabilidades e acima de tudo onde a gente quer chegar. E o que nós estamos fazendo. Então, as pessoas vamos muito, mas que abrange muita coisa dentro de nós. É na aula que você vai ficar pensando e refletindo muito e com certeza vai transformar as pessoas em diferente. Pessoal, acabei de receber aqui um feedback maravilhoso dessa pessoa que está aqui, que foi minha paciente e que hoje estava aqui na palestra, e eu quero que ela traga essas palavras que vocês escutam também, a transformação que a gente consegue fazer na vida das pessoas. Na verdade, doutora, é só agradecer mesmo, né, assim, essa oportunidade que a gente tem pelo tribunal de poder nos conhecer melhor, superar desafios, superar coisas que estão fora do nosso controle, que chegam até nós e que, como a senhora mesmo disse, o que a gente faz daqui para frente, né, depende de nós, sempre com Deus no comando. E da forma como a senhora também sempre coloca Deus, né, no centro da nossa vida, isso é um grande diferencial para todos nós. Então, assim, hoje eu fiquei emocionada na palestra, acredito que muitos ficaram, por nos colocar na nossa realidade, assim, do nosso valor, relembrar da nossa infância, porque tudo nos remete, né, à nossa criança, né, falar sobre Paulo, né, de Tarso, que é uma referência para nós. Então, assim, agradecer muito a senhora, né, e Deus abençoe sempre a sua trajetória, que outras pessoas possam ser tocadas, né, por essas palavras que transformam vidas.